Você sabia que nós estamos próximos de um acontecimento que muitos têm chamado de evento do século? Este acontecimento está intimamente ligado e relacionado com a volta de Jesus Cristo. Saiba qual é este evento, assistindo então este vídeo até o fim. Muitos sinais e profecias bíblicas têm se cumprido por toda parte. Todas elas evidenciam que Jesus Cristo está muito próximo de arrebatar o seu povo. Se você observar desde o ser humano até a natureza, os governos das nações, a economia mundial, a tecnologia que avança sem precedentes na história humana, tudo isso evidencia que Jesus Cristo logo retornará para cumprir a promessa que fez àqueles que acreditaram e creram na sua existência. Mas o apóstolo Paulo nos deu um importante sinal, uma importante profecia que tem que se cumprir antes da vinda de Jesus Cristo. Ele escreveu isso na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de 1 a 4. Vamos ler o texto. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. O apóstolo Paulo começa escrevendo que acerca dos tempos e das estações não seria necessário que ele escrevesse, porque ele deixou subentendido que as pessoas da última hora, da última geração, perceberiam que os sinais e as profecias de Jesus Cristo a respeito da sua segunda vinda se cumpririam em toda parte, em todo lugar. Mas ele vai um pouquinho adiante, dizendo, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. O que é o dia do Senhor? Muitas pessoas confundem o dia do Senhor com o dia de Cristo. São duas coisas completamente diferentes. O dia de Cristo é uma coisa e o dia do Senhor que o apóstolo Paulo menciona é outra coisa. Para você entender o que eu estou falando, você vai ter que compreender primeiramente que o dia do Senhor está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, 24 vezes e apenas 3 vezes no Novo Testamento. Há muito mais menções do dia do Senhor no Antigo Testamento do que no Novo Testamento. Já o dia de Cristo, que é totalmente diferente, está mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento, todas pelo apóstolo Paulo. Então vamos ler o que está escrito no livro do profeta Joel, para que você possa entender o que é o dia do Senhor, que o apóstolo Paulo se refere em Tessalonicenses, e o dia de Cristo. Vamos ler o texto. Livro do profeta Joel, no capítulo 1, verso 15. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Perceba que o profeta Joel diz que o dia do Senhor virá como uma assolação, ou seja, o dia do Senhor é algo extremamente ruim para a humanidade. Vamos ler ainda o que diz o livro do profeta Joel. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Observe que o dia do Senhor sempre faz alusão a um juízo, a algo ruim vindo sobre a humanidade. E logo no versículo 2 é explicado, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes. Observe então que o profeta Joel explica muito claramente que o dia do Senhor é um dia de juízo, um dia de perdição. O profeta Amós também explica o que é o dia do Senhor. Vamos ler o texto. Ai daqueles que desejam o dia do Senhor. Para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se o homem fugisse diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando numa casa, sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz, e escuridão sem que haja resplendor?
Observe então que o profeta Amós nos diz que o dia do Senhor é um dia de trevas e não de luz. Ele diz que é como se você fugisse de um leão e encontrasse um urso, como se entrasse numa casa e fosse mordido por uma cobra. O livro de Sofonias também nos dá mais pistas sobre o que é o dia do Senhor. Vamos ler o texto. O grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Observe, não é algo bom, não é algo desejado, é algo ruim. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação. Preste atenção nessa palavra, tribulação, e de angústia. Dia de alvoroço, de assolação. Dia de trevas e de escuridão. Dia de nuvens e de densas trevas. Observe então que o dia do Senhor é um dia de trevas, um dia que não é de luz. Todas as referências sobre o dia do Senhor na Bíblia fazem alusão a algo tenebroso, algo assombroso vindo sobre a humanidade. Diferentemente sobre o dia de Cristo. O dia de Cristo é algo completamente diferente. Vamos descobrir então, lendo o que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Vamos ler o texto. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe então que o dia do Senhor é o dia de juízo sobre a humanidade, é o dia que Deus vai derramar a sua ira sobre a terra. É o período de 7 anos da grande tribulação. E o dia de Cristo é o dia do arrebatamento da igreja, o dia que nós encontraremos com o Senhor Jesus nos ares, conforme prometido por inúmeras profecias bíblicas. Mas o que o apóstolo Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses, ele se refere ao dia do Senhor, ou seja, a grande tribulação virá como o ladrão da noite. Ele diz que o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Aí ele dá uma referência logo em seguida sobre o que deve acontecer antes que venha o dia do Senhor, ou seja, antes que venha a grande tribulação. Ele diz, quando disserem, a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. O apóstolo Paulo diz que antes que venha a grande tribulação, antes que venha o dia do Senhor, haverá uma sensação de paz e segurança, seguida depois de uma repentina destruição. Mas para que haja uma sensação de paz e segurança que o apóstolo Paulo profetizou, é necessário que as pessoas notem essa sensação de paz e segurança. Se tudo vai bem, se sempre tudo vai bem, obviamente que não há por que notar uma sensação de paz e segurança. Portanto, é de se esperar, para entendermos essa profecia, que a paz e segurança que o apóstolo Paulo se refere tende a acontecer em uma região, em um lugar onde normalmente não se tem paz, onde normalmente se tem conflitos. E você logicamente vai saber e vai entender que essa região é o Oriente Médio. Por décadas e décadas e séculos, o Oriente Médio vive uma região de conflitos, vive um lugar de tormenta. Então, o apóstolo Paulo diz que o dia do Senhor, a grande tribulação, virá exatamente quando houver uma falsa sensação de paz numa região de conflitos, numa região de constantes guerras. E você deve esperar então, nesses nossos dias, nesses últimos dias, na geração que espera pelo arrebatamento da igreja, um evento, um acontecimento que nos traga exatamente essa sensação de paz, que seja percebida pelos judeus, pelos árabes e pelos israelenses como uma possível solução para a paz. E este acontecimento, este evento, está muito próximo de ocorrer. Veja então o possível cumprimento dessa profecia assistindo e lendo as notícias.
Trump irá apresentar acordo do século que promete estabelecer paz no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos planeja desvendar o aguardado acordo em discurso da ONU, segundo a mídia palestina. Outra notícia: Trump busca aconselhamento de pastores para criar acordo de paz entre Israel e Palestina. Mais uma notícia: imprensa revela qual será o plano de Trump para estabelecer a paz na Palestina. Veja essa outra matéria. Estados Unidos vão revelar plano de paz entre Israel e palestinos em junho, após o Ramadã. Você preste atenção na notícia. Estados Unidos vão revelar um plano de paz entre Israel e palestinos em junho, após o Ramadã. Você sabe que o Ramadã é um feriado muçulmano. Ele vai de 5 de maio a 4 de junho. O presidente dos Estados Unidos está altamente comprometido para apresentar um plano de paz entre israelenses e palestinos, após o feriado de Ramadã. O feriado de Ramadã termina em junho. Provavelmente no mês de junho, julho ou algum mês subsequente. Você não deve confundir este acordo de paz com o acordo de paz que o anticristo vai firmar com a nação de Israel. São duas coisas distintas. Daniel 9:27 diz que ele, o anticristo, firmará uma aliança com muitos. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O presidente dos Estados Unidos não é o anticristo. Ele está apenas servindo como um agente para cumprir a profecia do apóstolo Paulo. Uma coisa muito importante que nós devemos notar é quem está promovendo esse acordo de paz. Ou melhor, quem está dirigindo, determinado a que haja este acordo de paz. O presidente dos Estados Unidos traz um significado profético para essa profecia. O nome do presidente dos Estados Unidos é Donald Trump. Donald é uma variante do inglês anglo-saxão que significa Donald, o mais poderoso do mundo. Significa também o Senhor é o meu juiz, ou o Senhor trará juízo. Trump, como você sabe, significa trombeta. Então, o nome do presidente dos Estados Unidos traz um significado profético de a trombeta que virá antes do juízo. Ele é uma espécie de Ciro. O 45º presidente dos Estados Unidos é uma espécie de Ciro, que vai fazer com que a profecia do apóstolo Paulo se cumpra. Muito provavelmente, e independentemente do acordo durar mais ou menos tempo, ser promovido agora ou depois, verdade é que um acordo no Oriente Médio traz a falsa segurança, a falsa sensação de segurança profetizada pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Somente um acordo de paz pode proporcionar essa falsa sensação de paz e segurança. E o apóstolo Paulo correlaciona essa sensação falsa de segurança com a chegada do dia do Senhor, com a chegada do dia da ira do Deus Todo-Poderoso sobre a face da terra, com a chegada da grande tribulação. Então nós estamos muito próximos do dia que o Senhor vai derramar a sua ira sobre toda a humanidade. E se nós estamos perto do dia da ira do Senhor, significa dizer que nós estamos muito mais perto do dia de Cristo, do dia do arrebatamento da igreja, porque o dia de Cristo precede o dia da ira do Senhor, o dia do Senhor. Portanto, é hora da igreja despertar. É hora da igreja realmente avaliar e perceber o tempo profético que está vivendo. Há séculos atrás o apóstolo Paulo disse: acerca dos tempos e das estações, não é necessário que eu vos escreva. O apóstolo Paulo profetizou
que a geração do arrebatamento vai perceber os sinais, vai perceber as evidências que Jesus Cristo em breve vai buscar um povo santo, um povo que crê nas suas promessas, um povo que não desfaleceu, um povo que realmente mantém o seu amor e a sua fé nas Escrituras. É tempo de você fazer a sua escolha. O relógio está avançando. O dia do Senhor está próximo. E o dia de Cristo, mais próximo ainda. Portanto, olhe para o céu e perceba que muito em breve Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. Jesus Cristo está voltando.